Então, iniciando mais essa reunião da Liga Acadêmica, só vou aumentar um pouco aqui a tela para vocês verem melhor. Esse documento aqui eu criei por conta desse primeiro ponto de pauta que a gente tem, né? Que é o processo seletivo e durante a semana vocês, eu acredito que vocês se reuniram, né, para poder discutir como vai ser feito esse processo, os critérios que vão ser utilizados e tal. E aí, à medida que vocês forem falando, eu já vou anotando aqui. E a gente tem representantes das 6 coordenações aqui, né, da coordenação acadêmica, científica e de extensão. Então, peço para começar pela coordenação acadêmica, né, Isaac, você que é representante daqui, que Indaiara falou que não ia poder participar. Bruno quer falar? Pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Eu gostaria também, primeiramente, pedir desculpas, porque na semana passada eu acabei faltando a reunião por motivos de força maior, e eu também, por essa semana ter sido muito corrida, eu não tive tempo de assistir a gravação, então eu não estava muito por dentro do que vocês tinham definido, e, portanto, eu não cheguei a conversar com a Nalanda sobre essa ideia do processo seletivo, e aí hoje eu não tenho o que apresentar, mas se for interesse em alguma próxima reunião eu posso trazer o que eu e a Nalanda conversamos sobre, mas hoje mesmo eu não tenho nada pronto. Não, tudo bem. A gente pode conversar sobre isso também na semana que vem, porque o mais importante é a gente ter algo pronto também para o evento, né? Que vai ser. é, a gente vai ainda remarcar a data, mas a questão é a gente ter algo para mostrar também no evento, porque como a gente tem as atividades da liga divididas por coordenação, então a ideia é que as pessoas a gente possa fazer uma triagem no evento para que as pessoas possam demonstrar interesse. E como a gente tem que ter um número de vagas definidas antes de divulgarmos o processo, esse processo de triagem no evento inaugural é importante. Então, a gente ainda pode discutir isso depois, sim. Isaac quer apresentar? Sim, eu ia pedir a você para eu apresentar aqui minha tela, por favor. Ah, pode, tá bom. Pode apresentar. Deixa eu ver se eu. Obrigado, deixa eu ver se eu. Tire screen. Allow. Dá para Conseguem ver ver a a tela? tela? Sim. Pronto. Acabei não alimentando esse documento compartilhado. Eu estava fazendo mais algo aqui Não, eu na tinha criado ele minha. agora porque para escrever durante a reunião, porque eu pensei assim, se vocês vão falando, eu vou escrevendo. Ah, perfeito. É, Antes de falar um pouco sobre o que eu pensei para a coordenação acadêmica, eu estava pesquisando bastante como é que funciona o processo seletivo em outras ligas, porque eu queria ter como base se era algo mais informal ou se era algo mais assim, com base em edital, etc. Aí eu achei esse site aqui das ligas acadêmicas da Universidade Federal de Pernambuco. Se vocês verem aqui, tem as ligas acadêmicas e tem várias ligas, inclusive uma bem similar à nossa, que é a de segurança cibernética, a LISEC. E aí, com isso, eu encontrei os editais de processo seletivo deles. Ah, perdão, está em arquivos. Aqui. Processo seletivo dessas ligas. Como? Alguém falou alguma coisa? Fui eu, só para dizer que. Pode falar, Trigo. Ah, tá bom. Eu achei esses processos seletivos dessas ligas, para a gente ter como base como é que eles escrevem esses editais, etc. E, de fato, é bem diferente do que a gente estava imaginando, que a gente estava imaginando fazer algo como se fosse só o formulário online, por exemplo, mas eles colocam também, por exemplo, estudo de casos de grupo, avaliação técnica. Eu fiz até um arquivo para isso, deixa eu abrir ele aqui. Me perdi aqui, perdão. Enquanto você abre o. Inclusive, eu também pesquisei Aqui. o da Liga de Coração, que é de Liga de Cardiologia de Medicina. Eles também fazem uma prova teórica. Então. Sim, exatamente. Aí eu fiz essa análise aqui para a gente ter como base o que é que eles fazem. É um edital totalmente bem escrito, igual ao nosso estatuto. E a Liga de Segurança Cibernética, ela pega na fase 1
uma análise do formulário online e apresentação pessoal. Então, cada membro ele teria que enviar um vídeo de 2 minutos para explicar o porquê participar dessa liga, o que atrai na cibersegurança, e o formulário vai avaliar essa disponibilidade, que eles colocam explicitamente uma dedicação de 6 horas semanais às atividades da liga. E depois um estudo de caso em grupo, onde os grupos analisam um caso famoso de falha de segurança, e na fase 3 eles têm uma avaliação técnica mais individual, onde a liga fornece um material de estudo introdutório e depois realiza uma entrevista técnica com base nesse estudo para ver ali a curva de aprendizado. E isso se repete nas outras 2 ligas. Sempre tem um formulário de inscrição, uma avaliação técnica e uma dinâmica. E na fase 1 também, aqui na LASIC, uma entrevista e um desenvolvimento de projeto. O que eu estava pensando para a nossa liga, de sugestão geral, assim, seria a gente colocar muito similar, mas o que diferenciaria seria a dinâmica e a entrevista. Eu pensei no formulário online, mais vídeo de apresentação, onde a gente, pelo vídeo, analisa o aspecto de comunicação, dele falando um pouco sobre a vida desse membro, falando um pouco sobre a vida dela em relação a saber segurança e redes e o interesse. E no formulário analisar essa disponibilidade de acordo com o edital, tipo, disponibilidade de horário para exercer as atividades da liga. E eu acho uma questão muito importante se ela está se candidatando em várias ligas ou especificamente na LASEC, porque aí determinaria se ela está, a grosso modo, jogando vários currículos, não currículos, mas tentando se candidatar a várias coisas, ou se ela está mesmo apaixonada na LASEC. Tipo nós, que eu não Porque sei a vocês, mas prioridade eu seria queria. para pessoas que têm mais interesse na LASEC, no caso? Eu pensei nisso. Eu Sim, sim. imagino que todo mundo aqui tinha essa prioridade. Eu tinha prioridade de só participar da Liga de Segurança, que era a única ali que me interessava. Eu Mas também E tava aí, só com nessa, essa disponibilidade mesmo. Tipo assim, só tava pensando na liga de segurança. sim, É porque se você participar de 2 ligas, você pode ter um tempo mais limitado, né, para se dedicar às atividades das 2. Então, faz mais sentido a pessoa só se candidatar em uma mesmo. Ou a gente priorizar a pessoa isso, que só se candidatou em uma. exatamente. Imagine que a gente está ali seguindo o processo seletivo com uma pessoa e a outra liga também está, e ela é selecionada nas 2. E aí a gente vai ter que revisitar as pessoas. Então, eu imagino que a prioridade seria para essas pessoas que têm a prioridade na LASEC. E aí, a dinâmica em grupo é a questão que eu. Pode falar. Saulo ia falar alguma coisa ou eu tinha É baixado a mão aí sem só. querer? É que eu É não só vejo dizer mão levantada, rápido. desculpa, gente. Inclusive, acho uma coisa boa que você disse, porque, de fato, até para a gente querer contemplar bem os colegas, né? Talvez aquele que se candidate em mais de uma liga e aquele que se candidate só em uma com o objetivo mesmo de querer entrar naquela liga, pode ser prejudicado se a gente não seleciona ele e seleciona o outro que pode simplesmente ir para outra liga, porque, entendeu? Ele se Exatamente. candidata em 2 ligas, passa nas 2, aí ele vai para outra, e aí a pessoa que não foi. Ah, claro que a gente talvez tenha uma lista de espera e tal, mas ainda assim acho que é bom a gente dar essa prioridade. Foi bom você ter levantado isso. Exatamente. É pela questão mesmo da gente adiantar o processo, digamos assim. Falando um pouco sobre a dinâmica em grupo, o que eu pensei foi que nós coordenadores a gente criaria uma situação. Então, Secretaria-Geral, Relações Públicas, Extensão Científica e Acadêmica. Pode ser ali uma organização de um evento, onde a gente vai ter que ter uma atuação em várias áreas. Uma situação hipotética. E aí a gente deixa esse grupo atuar para resolver esse problema. A gente determina um tempo ali. Eu fiz uma atuação, uma dinâmica em grupo dessa no processo seletivo de estágio. Então a gente verificaria aquilo que a gente discutiu até na última reunião, que é a aptidão das pessoas. Por que você foi diretamente para a área científica desse problema? Por que você foi para a área acadêmica desse problema? Para ver a aptidão dessas pessoas resolvendo esse problema dentro dessa dinâmica em grupo. Esse problema a gente vai discutir bastante ainda até chegar ao cerne da questão. E na entrevista, a gente focaria em perguntar a essas pessoas o porquê dessas atitudes dentro dessa dinâmica em grupo, para a gente definir exatamente ali como alocar elas. O que vocês acham disso?
Achei bastante interessante você ter pesquisado sobre outras ligas, né, e como o processo seletivo delas funciona. É, aí, nessa parte de dinâmica em grupo, você pensou em algo mais online ou presencial? Porque eu acho que poderia ser presencial no estilo hackathon, sabe? Um desafio que as pessoas têm 4 horas para resolver, 6 horas para resolver, por exemplo. E ao invés de ser, por exemplo, só grupos de pessoas que vão querer participar da área científica, só grupo de pessoas que querem participar da área acadêmica, poderia ser um grupo com pessoas misturadas, né, de cada área, para a gente ver qual aspecto que se destaca mais, né, para poder avaliar melhor os aspectos que estão sendo abordados, o aspecto acadêmico, de extensão, científico, poder criar um desafio que une essas 3 áreas para mostrar também a união da liga, né, como as áreas são interconectadas e poder analisar melhor cada membro e cada membro do grupo e o que ele fez também. Exatamente. Você perguntou se eu pensei se era remoto ou presencial, não foi? Sim. Eu pensei em presencial. Eu acho mais interessante naquelas ligas que eu verifiquei nos arquivos. Eu vou colocar lá para todo mundo ter acesso. Mas tem umas que são sociais, tem outras que são online. A gente pode abrir uma votação ou isso aí discutindo isso, mas eu acho que presencial a gente está ali vendo. Mas a que eu vivenciei foi online, onde eles desafiavam, aí todo mundo desligava as câmeras e os áudios, e só a gente, tipo, tem várias pessoas e eu e Mayara estamos analisando. Aí eu e Mayara desligamos câmera e áudio e só fica analisando aqui o que é que eles estão fazendo, analisando as atitudes, para ver as aptidões. E na entrevista eu também pensei em ser presencial. Eu acho que a gente vai estar bastante aí no sábado pela manhã disponível para a liga, eu imagino. Então não seria problema para mim, pelo menos, para fazer essa. E de fato, eu pensei em colocar várias pessoas de várias aptidões juntas, para a gente ver ali como elas se. Eu esqueci a palavra, mas como é que elas vão se comunicar uma com as outras, como é que elas vão escolher as áreas. Eu não sei se eu estou ultrapassando o ponto, mas eu vou correr aqui. Pensando no processo seletivo, eu também pensei, eu vi no processo seletivo que nos editais que eles determinam a quantidade de vagas. Então a LED determina, tipo, a gente tem 20 vagas, então eu imagino que a gente ia dividir aí igualmente entre secretaria, relações públicas, etc. Aí eu criei alguns cargos dentro da coordenação acadêmica, 4 cargos, que seriam as pessoas, 4 vagas, em acadêmica. Então 4 vezes 4 a gente teria 16 aí. Eu não sei se a diretoria geral teria cargos também, mas eu pensei em secretaria públicas, sim, 4 vezes 5, 20. Eu pensei em 20 pessoas. E aí cada pessoa criaria 4 cargos, que eu pensei em, tipo, assessores, que, como a gente estava explicando a Regi na semana passada, não necessariamente as pessoas vão atuar só naquilo, mas é bom a gente ter algo como uma aptidão para aquilo. Aí, para isso, eu pensei em assessor de eventos e workshop. Eu estou ignorando coordenação e vice-coordenação, porque isso a gente já definiu. Apesar de que a gente não definiu vice-coordenação acadêmica ainda. Não que eu me lembre. Assessor de eventos e workshops, então, Não teria tinha ficado diferença. não tinha ficado Como? como Indaiara, eu acho que em alguma das reuniões anteriores a Indaiara tinha ficado como vice-coordenadora acadêmica, não? Eu realmente não lembro. Na minha mente era o único carro que estava aberto. Mas eu posso Posso. confirmar isso com ela depois. É, Eu pensei em um assessor de eventos e workshops dentro do coordenação acadêmica, porque a gente vai fazer muitos eventos pequenos. E pensando em coordenação acadêmica, são eventos para nós mesmos. Não é relações públicas para externo, nem extensão. Por isso que eu botei aqui também a diferença com a coordenação de extensão, é que esses eventos serão organizados para os membros do SEC. Então, ele vai organizar praticamente as atividades de ensino, organizadora dos cursos para membros da liga, atuar como mediador durante esses eventos e preparar materiais de apoio. O outro assessor que eu pensei em criar seria o de conteúdo e materiais didáticos, onde ele vai estar garantindo que os membros tenham acesso a esses materiais de estudo, sempre esses que são liberados para todos os membros da LASEC, não para a comunidade
exterior. Então, vai organizar materiais relevantes, incentivar e facilitar a produção de materiais por nós mesmos. E a diferença com a coordenação de relações públicas é que o propósito desses conteúdos é para a LASEC, não é a criação de conteúdos para fora da Liga Acadêmica. Teria o de mentoria e grupo de estudo, que estaria ali conectando os membros para aprendizado e para conectar as pessoas que acabaram de entrar com nós que já estamos há mais tempo. Então, estruturar os programas de mentoria para conexão entre membros, organizar o grupo de estudo, etc. E o assessor de visita técnica, porque a gente vai estar fazendo bastante visitas em laboratórios da UFBA, laboratórios de outras universidades. E a diferença é que a finalidade seria para a formação acadêmica. Já de relações públicas seriam visitas mais, eu imagino, seriam mais para parcerias. E eu vi que na ata tinha algo sugerindo que a gente É nota conversasse compartilhada. hoje também É. isso, sobre ações da própria coordenação. Eu tenho pensado, eu não tive tempo de pensar em muitas ações. Eu estou começando a iniciar um design no Figma de algo que eu penso bastante, que é um portal de cursos da LASEC para nós membros, de treinamento, todos esses cursos que nós damos, eu penso em sempre gravarmos para eternizar e ficar disponível em um portal. Como eu penso nesse portal? Eu não sei se vocês conhecem o curso em vídeo. O famoso Ah, Gustavo Guanabara. não. Mas esse é parecido com o Ele... Demi também, né? Isso. E ele cria esse local aqui, que tem vários cursos dados por ele. No caso, seria aqui LASEC, cursos, etc. Novamente, não é para a comunidade exterior. É só para membros da LASEC, para a gente ter disponível. E aí os cursos eles ficam divididos aqui entre aula 1, aula 2. E para facilitar o gerenciamento, ele liga o link diretamente do YouTube. Então a gente não teria que se preocupar com o armazenamento desses vídeos. A gente pode pegar um vídeo, aquele espécie de vídeo no YouTube que não é público, mas disponível só para quem tem o link. E aqui a gente consegue ver o progresso da pessoa, ou a gente pode até escolher não analisar o progresso, mas só ter disponível. Porque eu acho importante que a gente vá alimentando isso com todos os cursos. E aí, à medida que as reuniões vão aumentando, eu vou trazendo mais aquela logo que eu acho que o Gustavo fez. Eu estou pensando em pegar aquela logo e também transformar em algo baseado naquilo, mas criar esse portal, que não é o site. Ele é um portal de cursos da coordenação acadêmica que vai ficar disponível para todos os membros. Mas essa semana foi isso que eu pensei, desculpa ter é, extrapolado o tempo. Queria ouvir vocês sobre isso. Achei bem interessante, bem completo também, né? Que você coloca as subações ou subcargos, mas quer dizer, a coordenação ela seria formada só por esses subcargos ou também teria só alunos que estariam participando de grupos de estudo que seriam gerenciados por esses subcargos, por exemplo? Eu pensei nos alunos que vão participar dos grupos de estudo, vão ser os alunos que estão na diretoria, os alunos que estão na científica, que não têm nenhuma ação acadêmica, digamos assim. Eles têm mais ações científicas e estão ali. O papel da coordenação acadêmica vai ser formar todo mundo, não formar, mas trazer conteúdo, trazer conteúdo, tendências de redes e cibersegurança, assim como a científica e a extensão também, mas para a formação dos próprios membros. Porque eu imagino que nesse primeiro processo, a gente não discutiu isso ainda, mas a gente vai abrir só umas 20, 24, a gente ainda não chegou a definir isso. Mas É isso, seria cargos assim da coordenação. porque Seriam a só gente esses. poderia ver isso no evento inaugural, né? Mapear o interesse das pessoas para poder definir a quantidade de vagas relacionada a isso. Sentido. Sim, sim. Mas eu acho que já é importante a gente começar a escrever o edital. Porque essas ligas, elas têm o edital, a gente pode se basear bastante, é bem parecido com o que a gente escreveu. Só muda que é... Pode falar, Saulo. Eu gostei, acho que as nossas ideias estão bem alinhadas com o que eu também discuti com o Raquel na nossa reunião.
Assim, em relação aos cargos, eu não tenho muita certeza se todos os cargos seriam os mesmos para todas as coordenações. Por exemplo, assim, eu Ah, não cheguei a não. discutir cargos com Raquel, assim, que cargos a gente pode criar dentro da nossa coordenação. A gente não chegou a discutir isso, mas eu não sei se seriam realmente os mesmos, porque as ações são um pouco diferentes. Por exemplo, no nosso caso, acho que a gente faria muito mais grupos, vamos dizer assim, mais soltos, assim, não é soltos, mas mais dependentes do momento, sabe? A gente quer fazer alguma ação específica, a gente forma um grupo, e aí dentro do grupo as pessoas vão ter certas responsabilidades e não significam cargos específicos, por exemplo. Então, não sei se. Aí, primeiro, né? Acho uma boa ideia, mas eu não sei se aplica a todas, os mesmos cargos se aplicam a todas. E talvez fique uma discussão aí sobre será que se ficar muito cargo assim diferente, de coordenação diferente, não, será que não fica confuso também? Mas a ideia, assim, em geral, eu gostei. Mas a gente está alinhado. E quando eu discutir aqui o que a gente falou, eles vão ver. Eu gostei da ideia de ser voltado para ações. Então, para tal evento, a gente vai precisar de tais cargos e a gente aloca, ao invés de ser algo muito fixo, porque fixo mesmo seria só as coordenações. E, de fato, esses cargos são os que eu pensei para a coordenação acadêmica. Aí eu imagino que para a científica e para a extensão seriam diferentes mesmo. Eu também acho que, assim, como a gente tinha comentado, na parte do processo seletivo a gente pode ter essa união das pessoas para mostrar a interconectividade da liga e também verificar melhor as habilidades de cada um, mas só que depois do processo seletivo, eu acredito que cada coordenação pode agir da forma que acreditar ser mais adequado para as suas atividades, né? Também considerando que vão ter conexões depois, mas como a gente está falando de grupos diferentes, que são comandados por pessoas diferentes, que vão ter objetivos alternativos, né? Então eu acredito também que cada um pode seguir um caminho que for melhor, né? Por exemplo, o Isaac tem essa questão de trazer subcargos para a coordenação acadêmica, mas eu não sei se Saulo tem esse interesse também, mas se ele não tiver esse interesse, pode ser algo que ele não aplica na coordenação científica, né? E eu não acredito que teria problema em cada coordenação é, gerenciar de forma diferente as atividades e os alunos. Perfeito. Eu concordo na questão de ser mais de cada coordenação. Por isso que eu pensei nisso mesmo só para a coordenação acadêmica. Aí, para o evento eu acabei não pensando muito, mas eu queria falar uma coisa que eu acho que para o evento a gente tem que ter algumas coisas prontas, que são tipo site, esse edital do processo seletivo, talvez o edital para a gente já tem que estar um pouco escrito. Então eu vou colocar disponível esses editais de processos seletivos, que eles são redigidos bem similarmente ao que a gente já escreveu, e ele tem tudo escrevendo certinho sobre. A gente pode usar uma mescla dos três Se você para puder, ter pode enviar pronto mesmo. você pode enviar no Telegram e eu posso começar a fazer um texto base assim para Pronto. estruturar. Mas também cada pessoa vai colocando as informações específicas, né, da coordenação acadêmica. Né? Mas se bem que, assim, a gente vai fazer um processo seletivo mais geral, né? Pelo que a gente está encaminhando, com o formulário e. Mas assim, o formulário ele também teria critérios mais gerais, né? Porque as aptidões elas seriam verificadas mais no processo da dinâmica em grupo, certo? Certo. É uma questão mais da gente começar a escrever mesmo. Começar a Sim, fazer sim. site, começar a ter as coisas mais formalizadas e as mídias sociais. Sim, LinkedIn, Instagram, essas coisas, eu vi que todas essas ligas elas têm bem definidos. sim, sim. Mas por mim é isso, coordenação acadêmica é isso. Obrigado a todos pela atenção. Se alguém tiver algo mais a falar, estou aberto. Não, acho que foi bem completa a sua apresentação. Aí eu só vou voltar a compartilhar para esse documento que eu coloquei do processo seletivo, eu compartilhei com vocês pelo e-mail, né? Eu coloquei de cada um. Eu só vou apresentar aqui a tela porque eu coloquei o link também
no chat. Deixa eu ver. Esse Action Talent, sabe? Assim, a Tempest, deixa eu começar. Por onde começa? O professor Leovino, ele tem interesse em fazer, utilizar os materiais da Tempest, né, na liga acadêmica. E a Tempest, ela é uma empresa de segurança que também tem essa parte mais acadêmica, né, a Action Talents. Eles têm vários materiais que podem ser utilizados na, na coordenação acadêmica, né, também na coordenação científica, porque a gente tem materiais de estudo que se aproximam de artigos científicos, né? Então aqui tem conteúdos como apresentações técnicas, tem materiais de estudo que podem estar sendo utilizados, também tem oportunidades profissionais, que é uma das vertentes que o professor Leovino quer trazer, né? A divulgação de vagas Legal. para sessões da Liga. Oi? Não, legal. Tô curtindo. Assim. Aí tem alguns conteúdos que podem ser utilizados, né? Claro que vocês têm a liberdade de construir o material da forma que for melhor para vocês, né? Mas essa é uma das sugestões que eu trago. Aí tem um outro exemplo aqui que eu ia compartilhar. Tem dá para ver agora, né? Um artigo, Técnicas de Spoofing e a ITM em redes LAN com exploração em ambientes hábitos. É um artigo que eu conversei com o orientador desse aluno, né, Lucas Deodato. Ele fez esse artigo enquanto ele era estagiário da Tempest. E a gente pode também estar trabalhando nesse artigo na área de coordenação científica, né? A gente pode fazer essa ponte com o orientador dele para a gente dar continuidade a esse artigo, né? Que ele, esse é meio como se fosse a parte 1 e a gente poderia ter essa oportunidade de fazer a parte 2 do artigo, né? Então, esses materiais da Tempest são uma das oportunidades de colaboração que a gente tem, né? E eu também pretendo trazer um representante da Tempest, que seria justamente o orientador desse artigo, para o evento inaugural, para que ele possa apresentar essa colaboração com a Tempest, ele pode explicar melhor essa iniciativa da Action Talents e como a gente pode estar utilizando isso nas coordenações acadêmicas, científicas, né? Principalmente. A distinção não vejo muito se podemos aproveitar materiais, né? Mas eu vejo assim materiais de estudo e artigos acadêmicos que podem estar sendo utilizados principalmente nas coordenações científicas e acadêmicas. Pode falar. Rapaz, eu gostei bastante daquela parte da Tempest que o professor, ele tem interesse em trazer essa parte de estágio, de tipo um portal. Sim. Eu achei interessante a gente até ter um portal, porque eu não sei se vocês compartilham da minha ideia de que eu acho que a liga ela tem que ser algo, a coordenação de extensão ela vai estar sempre se comunicando com a parte exterior, mas ela tem que ter uma parte exclusiva também. E essa parte do portal, eu imagino que fosse só para os membros da liga, seria muito interessante essa questão da exclusividade, ter esse portal, portal de estágios, por exemplo, Tempest, não que o estágio seja exclusivo para a gente, mas que a gente tenha esse anúncio diretamente no nosso portal. Eu gostei bastante. Legal. Se alguém tiver mais algum comentário, a gente pode trazer também. Ou então posso passar para a Sala e Raquel falarem um pouco sobre a coordenação científica, né? E o que eles acordaram para. Principalmente o Saulo, porque ele estava acompanhando a reunião antes, então ele já tem esse gancho do que Isaac trouxe, né? Se você puder comentar, Saulo. Sim. Se alguém quiser comentar alguma coisa antes, agora pode me dar a apresentação para eu poder mostrar a tela aqui. Nossa, peraí. Vocês também, acho que quando uma pessoa está apresentando, vocês podem tomar a apresentação também. Sim. Pronto. Pode mudar a apresentação, porque vocês também são moderadores. Vou ver? Sim. Para mim tá pequeno, peraí. Só aumenta um pouco o zoom da tela. Tá pequeno? Pronto, agora melhorou. Eu também podia aumentar aqui, né? Deixa eu fazer assim. Ok, muito bem. Eu e Raquel, a gente se reuniu ontem, ok? A gente discutiu várias coisas, inclusive essa questão do processo seletivo. Vocês preferem que eu
foque no tema da pauta no momento, que é o processo seletivo, ou eu falo também de outras coisas que discutimos? Eu começaria com o processo seletivo, no caso. Pode falar sobre os dois também, que a gente já pode discutir também. Ok, Pode certo. falar tudo. Então, indo para o processo seletivo, eu vou começar para a gente manter focado na pauta. A gente basicamente está bem alinhado com o que o Isaac falou. Eu acho que existe uma certa coerência aqui no que a gente está pensando. Eu também pesquisei outras ligas, né? No caso, eu pesquisei mais assim, me inspirando nas ligas de medicina. A gente deu uma olhada assim no site da Lacoba. Eu não consegui acessar os editais, mas no site da Lacoba tinha algumas coisas, por exemplo, sobre como é o processo seletivo. Eu vi que eles tinham etapa de prova, etc. E aí eu e Raquel, a gente discutiu umas etapas propostas e também alguns pré-requisitos propostos. Basicamente, Raquel ela sugeriu isso aqui, acho que ela estava discutindo inclusive isso contigo, Mayara, sobre um pré-processo seletivo. Isso seria algo assim que a gente faz no evento, de forma presencial. Então, se a gente tem um evento de abertura, a distribuição de alguma espécie de formulário, alguma coisa, para servir como uma espécie de pré-inscrição, em que as pessoas conversam com a gente meio que já consegue um perfil, nada assim para excluir alguém do processo, mas uma forma de coletar informação e tal, para poder já alocar vagas para determinadas coordenações. Inclusive, isso é um detalhe que o Isaac estava falando, eu pensei, agora eu lembrei. Eu não sei se as vagas para todas as coordenações vão ser iguais, porque eu acho que vão ter demandas diferentes, a depender também do tempo da liga especificamente. Porque lembra que a liga, quando ela estiver funcionando, a gente pode discutir isso com o tempo, mas às vezes algumas pessoas saem de uma coordenação, entendeu? Aí o membro sai da liga, se forma alguma coisa, e aí vai sair, entendeu? E aí fica ali atuando talvez como um colaborador, mas as coordenações nem sempre vão estar balanceadas. Então eu não acredito que as vagas vão ser sempre igualmente distribuídas. Isso é um ponto importante. Sim, sim. E Como aí, você comentou, a gente pode fazer uma triagem, né, durante o evento inaugural. isso. E aí cada um vai ter a sua quantidade de vagas, mas só que aí a gente vai fazendo os processos seletivos com essa periodicidade de 6 meses, né, que foi definido. Então, mesmo que algumas pessoas saiam e continuem como colaboradores, né, o processo seletivo ele só seria um pouco depois também. Sim. Basicamente a gente concorda, acho que tem que uma etapa de entrevista, acho que é sempre importante. Eu e Raquel, quando a gente estava conversando, a gente deixou entender que pode ser algo assim mais flexível. Acho que a gente chegou a discutir, pode ser online, que pode ser presencial também. Geralmente a gente tende mais a preferir as coisas presencialmente, justamente porque a gente acredita que facilita mais, mas é aquilo, a gente também discutiu a possibilidade de fazer as coisas online. Entrevista é algo que a Raquel, inclusive, acho que sugeriu, será que ela pode me confirmar aí no chat? Acho que foi ela sugeriu que fosse online, por exemplo, que dá para flexibilizar bem. E é uma das fases, né? Então a gente não exclui a possibilidade de basicamente ver o participante cara a cara. Em algum momento a gente vai fazer isso, entendeu? Mas a entrevista, às vezes, para facilitar, pode ser uma coisa que foi feita online, mas aquilo pode ser os dois, sinceramente. Então, a gente também pensou numa dinâmica, só que a gente discutiu essa dinâmica bem como uma forma de imersão. A gente botou assim, eu botei assim como uma interrogação, porque a gente não chegou assim a um consenso sobre aqui. A Raquel falou que ela acredita que seria melhor para atingir mais pessoas online. A entrevista, no caso, a fase de entrevista. A dinâmica a gente também chegou a pensar, mas como uma espécie de imersão. Imersão seria o quê? Basicamente, a gente acredita que a pessoa ela vai ter interesse de atuar em uma determinada vertente da liga, né? Então as vertentes se alinham em geral com as coordenações, né? Assim como a tendência de atividade principal que a pessoa vai estar fazendo. E uma forma que a gente pode fazer, também uma fase que a gente pode fazer, é uma imersão dentro das atividades daquela coordenação. Então, nós, como, por exemplo, a coordenação científica, digamos que tem algumas pessoas interessadas no estudo científico dentro da área de cyber, então a gente vai integrar essas pessoas, por exemplo, em um grupo de estudo com a gente, entendeu? E fazer uma coisa assim bem coletiva com eles e vendo como eles vão atuando, por exemplo, ao longo de 1 ou 2 semanas, imersos nesse sistema, basicamente, imersos dentro dessa dinâmica. Então não seria bem uma dinâmica de grupo em que os candidatos formam um grupo isolado de candidatos para atuar, mas no caso eles agem com a gente, entendeu? Em conjunto, e aí a gente tem aí talvez um contato melhor para entender
como eles estão agindo, entendeu? Ao invés de ficar uma coisa entre eles, talvez eles não saibam muito bem como fazer certas coisas, e a gente pode dar uma mãozinha também e ver, basicamente, se a pessoa está engajada naquilo. A terceira fase, essa aqui foi sugerida também por Raquel, que foi o CTF, que é os desafios para ser feitos, no caso, nesse contexto de um laboratório. No caso, ela fez essas sugestões aqui. E a gente pensou isso como uma possível etapa final, né? Basicamente uma etapa de seleção final, um desafio individual. Esse seria um desafio individual, no caso. A gente também discutiu alguns pré-requisitos. Obviamente, a gente já definiu alguns pré-requisitos no estatuto. Aí me corrijam se eu estiver errado, mas se eu me lembro bem, o estatuto a gente define, por exemplo, que não pode ser de outra liga, essas coisas. Então, esses pré-requisitos já são implícitos nisso, mas a gente discutiu alguns pré-requisitos porque a gente também acha que as coordenações podem fazer nessa reunião alguns pitches de coisas que eles gostariam de ver dentro da sua coordenação. E a gente pode meio que agrupar isso em um corpo de pré-requisitos. No caso da nossa, a gente não tem muitos pré-requisitos não, assim, específicos da nossa coordenação. A gente basicamente só botou assim, interesse, a disponibilidade de participação nos estudos, nos grupos de estudo. Então, a gente não desenhou muito, mas a gente acredita que outras coordenações, a gente discutiu isso. Isso é bom o Isaac ver. Por exemplo, queria ser acadêmica, não é, Isaac? Então, no caso, a gente, por exemplo, a acadêmica, a gente acredita que não tem mais requisitos, porque como você vai estar mais voltado para o ensino das coisas, voltar todo mundo para dar aula, exatamente. Como você basicamente vai estar voltado para o ensino, aí você tem que ter um pouco mais de requisitos, entendeu? Mais do que a nossa coordenação. Então, isso é uma coisa que é bom todas as coordenações definirem. Nosso não tem muitos pré-requisitos específicos. A gente definiu diferenciais que a gente gostaria de ver. Isso aqui acho que é para a liga geral. A gente definiu como conhecimento em Linux, conhecimento em redes, cibersegurança. Experiência de ensino, isso aqui é bom para, no caso, para acadêmica, para coordenação acadêmica. Experiência de pesquisa e C, isso aqui é um diferencial, por exemplo, para a gente. Se você tem experiência já de pesquisa, lidando com artigos. Experiência de palestras também para extensão e para acadêmica também. Então, isso aqui a gente definiu. Inclusive, esse documento, não sei se eu comentei, a gente compartilhou já. Acho que a Raquel compartilhou no Drive, que tem um Drive conjunto já, né? Se eu não me engano. Sim, ela compartilhou e depois eu compartilhei com os e-mails de todo mundo. Pronto. E esses aqui são pré-requisitos também para efetivação. Isso é porque a gente estava discutindo que podem existir membros colaboradores, nem todos os membros precisam ser efetivos. Podem existir membros da liga que são que não estão oficialmente na liga, ou seja, não recebem aquele certificado. Pode falar, Raquel? Raquel? Aí. Pode continuar. Eu vou só fazer uns dois comentários que você falou. Tá, ok. Basicamente, aqui no caso, para efetivação, que seria a parte de os membros que seriam realmente efetivos, a gente recomenda esses pré-requisitos, que é a disponibilidade das 20 horas. Isso aqui acho que está mais alinhado já com o estatuto, acho que não é muito controverso, né? O mínimo de conflitos de disponibilidade, isso aí está alinhado com o que Isaac falou, né, de ter outras ligas em disputa, mas também a gente também discutiu outras questões, né? Por exemplo, emprego, se a pessoa trabalha, não que a gente deva discriminar necessariamente essas coisas, mas a gente tem que considerar a possibilidade de tempo conflitante, né? Se a pessoa tem muitas atividades durante a semana, isso pode ser algo, vamos dizer assim, que seja um pouco definitivo, que causa um impacto na seleção. E eu botei os requisitos estabelecidos pelo estatuto, que obviamente são aqueles que já estão colocados no estatuto. Então, antes de passar para as outras coisas que discutimos, tem um monte de mão levantada. Eu queria fazer só 2 comentários ainda na parte de processo seletivo, para não esquecer. Só 2 coisas, né? Primeiro, a questão de diferenciais. Na verdade, a gente pensou diferenciais para a nossa coordenação mesmo, né? Coordenação científica. Porque a gente precisa de pessoas que têm experiência em palestras, enfim. Claro que esses diferenciais podem ser aproveitados por outras coordenações. E só reforçando a questão da acadêmica, uma das coisas que a gente discutiu, Isaac, aí tu avalia se é necessário ou não, claro,
mas conhecimentos em redes, por exemplo, né? Conhecimento em cibersegurança. Claro que a gente não vai, tipo assim, excluir todo mundo, mas a galera precisa ter esse conhecimento para poder ensinar, né? Então não adianta a gente também absorver várias pessoas para poder a gente estar compartilhando conhecimento e não ter ninguém ali que tenha uma base, né? Para poder fazer a acadêmica, a coordenação acadêmica se movimentar, enfim. E aí, sobre o CTF, eu sugeri a criação de um laboratório no Hacking SDN, mas isso é uma sugestão, a gente pode, claro, aproveitar outras plataformas aí de CTF, mas eu sugeri o Hacking SDN porque é algo que já está aqui, né? Na UFBA, o professor Leobino está na coordenação, eu e Maera já tem experiência ali com a plataforma, então acho que é algo que a gente pode fazer de forma mais simplificada, né? Em curto prazo, assim, porque a gente já conhece o ambiente e a gente poderia criar ali um laboratório simples com algumas questões envolvendo redes, segurança, enfim, e aplicar. E no pré-processamento seletivo, Saulo falou muito bem. Eu só queria reforçar uma coisa. Eu pensei assim em a gente ter durante o evento estantes de cada coordenação. A coordenação, por exemplo, científica, de extensão, acadêmica, enfim, poderia ter mesas ali. Então, no momento do evento, né, da gente de inauguração, a gente, claro, vai ter um momento que a gente vai estar falando sobre a nossa liga, sobre o processo seletivo e tal, mas para não ocupar tanto espaço, né, do evento, falando de cada coordenação ali, eu pensei, por exemplo, no momento do coffee break, né? A galera tá ali comendo e tal, e aí tem os estandes ali, né, fora do laboratório, que acontece muito em eventos, né? Só que esses estandes geralmente são de empresas. Então a galera tá ali nos estandes e ir lá em cada estande de cada coordenação para saber melhor, né? O que é que vocês fazem, né? E tal, como é o processo seletivo, né? Quais são os requisitos dessa coordenação? Será que eu atendo? Ser um contato ali presencial, porque eu pensei, né, como Saulo falou, das outras etapas serem online. Então, esse seria um momento presencial para a galera ter um contato com as pessoas que vão entrevistar ele, sabe? Para não ser totalmente tudo online e ser aquela coisa assim, tipo, poxa, chegar lá na entrevista e falar, pô, eu vi essa pessoa lá, sabe, presencialmente. Então, fica mais tranquilo, assim, enfim. Só isso mesmo. Eu ia comentar, como a gente já está chegando a 12h50, talvez não comentar sobre essas ações por conta do tempo mesmo, tá? Ou então comentar de forma mais rápida. E é, as questões do processo seletivo que você trouxe também são bastante similares a de Isaac, né, com a entrevista, com a dinâmica. Mas eu acho que eu prefiro a parte como o Isaac trouxe, né, que seria primeiro um formulário, depois essa dinâmica, como a gente falou, poderia ser com todo mundo, né, com todas as pessoas das 3 coordenações, e a entrevista poderia ser, por último, já com as pessoas que a gente vê que tem mais possibilidade de ter um comprometimento maior com a liga, né, porque a gente fazendo a entrevista antes, a gente teria que trazer todas as pessoas que poderiam estar interessadas e com a entrevista depois, a gente pode ter esse afunilamento maior das pessoas que vão estar sendo selecionadas. Em relação ao que Raquel falou sobre trazer os estantes, a gente pode fazer isso também, né? Mas a gente também teria no evento inaugural um período considerável para poder apresentar para os alunos, né? A questão do que vai ser feito e do processo seletivo. Mas trazer o stand também pode ser essa forma de conectar as pessoas com os palestrantes. Aí agora é Isaac que está na fila. Boa, eu gostei bastante dessas etapas. Elas só estão diferentes na ordem um pouco para mim. O que eu ia comentar, às 20 horas é um pouco demais. No Sim, foi o que eu estatuto, pensei também, porque só complementando, porque 20 horas é bastante coisa, é quase o tempo de um estágio, né? Muitos estágios têm esse tempo de dedicação, e aí você pensa que a UFBA já é um tempo de dedicação grande, né? As pessoas têm que ir para a UFBA, e aí você ir para a UFBA às vezes demora mais de 1 hora, 1 hora e meia, no meu caso. E você
ainda tem o trabalho, tem muita gente que trabalha, faz um estágio, aí você ter uma disponibilidade de 20 horas semanais pode ser algo que afasta muitas pessoas, né? Talvez Sim. ter a liga como algo, uma atividade complementar com menos horas necessárias, talvez atraísse mais as pessoas também. Eu estava analisando nos processos seletivos das outras ligas, elas são 4, 6 ou 8 horas. Cada liga é uma dessas. E eu fui analisar aqui o nosso estatuto, a gente escreveu 4 horas. Então A eu gente acho estava se melhor. inspirando porque, por exemplo, é o requisito, por exemplo, de ser, né, 20 horas semanais e tal. Então a gente Sim, talvez sim. tenha exagerado. Aí a gente fez. Mas para isso, eu concordo bastante com as ideias. Eu estava querendo ter uma pergunta, eu acho que Mayara pode saber mais sobre isso. Se a gente vai É, ter um local presencial da LASEC ou um lugar comum de ligas, ou a gente vai ter que ficar sempre ali encontrando lugares. Mas eu antes de responder. posso continuar essa parte porque o nosso tempo tá Ah, tá vazio, bom, tá bom, porque tá bom. aí pode responder depois. É rapidinho, porque eu vou Beleza. reduzir aqui a apresentação, só porque tem algumas coisas importantes. Se vocês olharem o documento, a gente já fez alguns detalhamentos assim de algumas ideias que a gente teve sobre já grupos de estudo e como organizar alguns dos temas. São ideias ainda, podem mudar. Vocês podem ver no documento, eu não vou falar disso porque a gente está um tempo meio já acelerado, mas eu queria falar com as ações gerais que a gente pensou. Isso aí também está alinhado com o que o Isaac também trouxe, eu acho que a gente já está um pouco alinhado. Basicamente, o que a gente pensou sobre possíveis ações? Aqui é para a liga toda, no caso, mas que a nossa coordenação vai estar, de alguma forma, envolvida na atuação. Seria, no caso, obviamente, os eventos, isso aí acho que não tem nenhuma dúvida. Mas a gente queria que dentro das plataformas digitais que a gente utilizasse, a gente criar um site, um portal, seja lá como for, que a gente tenha alguma espécie de revista, ou seja, que catalogue tanto o conteúdo em vídeo ou escrito de artigos que a gente vai estar fazendo, e esses artigos eles não precisam sempre ser formais, assim, de artigos científicos, podem ser tanto na forma de blog, como também podem ser artigos científicos mais formais, e também apresentações na forma de vídeo. E a gente meio que disponibilizar isso ao público como uma frente, assim, para o pessoal ver a atuação científica também da Liga. Então, a Liga vai ter todas essas atuações, né, acadêmica, científica, extensão, e essa ser uma das frentes da atuação científica. No caso da nossa coordenação, a gente obviamente tem a questão dos grupos de estudo, que a gente planeja formar, né, grupos de estudo para... A gente pega uma ideia de algum tema que a gente quer se aprofundar cientificamente, a gente forma um grupo de estudo, a gente organiza e planeja o grupo de estudo, e basicamente monta ali a estrutura daquele grupo de estudo para aquele tema específico. Esse aqui foi uma sugestão que Raquel trouxe na nossa reunião. Ela tem bastante interesse em um projeto de inclusão de mulheres na área de cibersegurança. Isso pode ser uma das ações mais a longo prazo da Liga. Tem relação aí com Meninas Digitais, né, que é um projeto que ela já participa. Então, ela teve essa ideia. E eu também sugeri a manutenção de uma biblioteca da Liga. Né? Uma biblioteca, obviamente, existem certos problemas de manter uma biblioteca, como, por exemplo, os direitos autorais. Então, obviamente, teria um aspecto tanto privado quanto público. Né? Acho que, inclusive, também se alinha o que o Isaac falou de um portal tanto exclusivo para os membros da Liga quanto para o público. Obviamente, a gente não pode, por exemplo, publicar livros online, essas coisas, mas a gente pode publicar entre a gente. Né? Coisas materiais que a gente acha úteis, cursos, artigos que a gente acha útil, e publicar isso dentro das várias plataformas, tendo essas divisões. E a gente também tem um canal de YouTube. Isso é uma coisa que eu tenho bastante interesse em fazer. Tem um canal de YouTube na Liga. Eu já vi certas sociedades e ligas de universidades estrangeiras que têm canais de YouTube e que fazem conteúdos. E esse, inclusive, pode ser direcionado, esse mesmo conteúdo do YouTube pode ser basicamente espelhado também em um site, né? Usado dentro de um site. Basicamente, essas foram as ações. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Sim, por último, de importante, a gente botou esses lembretes aqui para discutir nessa reunião. Esse aqui é entre a gente, então... mas esse aqui também, a gente estava pensando em os membros participarem do ENSE, que é um evento. A gente queria discutir, se puder discutir, sinceramente, se não der tempo, pode deixar, mas é um evento que a gente quer participar, é uma coisa que a gente discutiu. Basicamente, isso é o mais importante a gente discutir aqui agora, é fazer encontros presenciais.
entre nós, né? Porque a gente está bastante online aqui em todas as nossas reuniões. Eu conheço alguns de vocês aqui, mas não todos. E eu acho que seria bom a gente marcar em algum momento, tá certo? Mesmo que não seja uma reunião formal, mesmo que seja algo só, assim, um momento de relaxamento, vamos dizer assim. Mas em algum momento a gente tem um encontro presencial da Liga, porque a gente está tendo encontros muito online. Isso é uma coisa que eu queria lembrar. E aí vocês já se alertam a isso. E é isso. Se alguém tiver... Raquel ainda está com a mão levantada, não sei se ela levantou de novo ou ela quer falar agora. Ou Eu se levantei de novo. Ok. Então pode falar. Eu fiquei com a dúvida, Isaac colocou aqui, né, a parte do estatuto que fala que são 4 horas semanais, mas naquele documento lá oficial das ligas, não tinham 20 horas semanais, não? Eu lembro que eu vi isso em algum lugar. Porque, tipo, eu tô falando com o padrão de horários da UFBA, tá? Para emissão de certificado. Voluntariado, por exemplo, são 20 horas semanais, se eu não me engano. Se eu não me engano. Aí, tipo assim, eu tô falando isso no sentido, assim, de que os certificados vão ser gerados pelo IC. Então, a gente precisa, eu acho, né, que são gerados pelo IC, porque como é uma liga oficializada pelo Instituto de Computação, a gente tem que seguir as regras dele. Então, assim, eu e Saulo, a gente até estava falando sobre essa questão de disponibilidade, pensando assim, daquelas pessoas que não conseguirem, né, atingir essa disponibilidade, a gente não excluir, obviamente, do processo seletivo e, como acontece em projetos de extensão da UFBA, enfim, que tem a divisão, né, entre voluntários e bolsistas, né, divisão de carga horária maior e menor. A gente tem isso na Liga também. Para a Para ser um gente, colaborador, claro, né? uma carga horária maior para aqueles que forem efetivos, e aqueles que não forem efetivos, a gente não considerar essa carga horária, e a gente tratar eles como colaboradores, Colaboradores, né? né? Enfim. E um último ponto, aí eu queria só que vocês, Mayara, né, principalmente o pessoal da direção aí, verificasse se realmente são só 4 horas semanais mesmo, porque eu estou achando estranha essa questão de emissão de certificado com 1 hora só diária para você atuar. E porque é um certificado de extensão, né? Então eu acho muito Sim. estranho isso. Onde é que tá mesmo aquele documento que tá no WhatsApp, né? Não te ouvi, Saulo. Aquele documento que estavam compartilhando sobre a norma. A norma, porque, tipo assim, é uma carga horária que vai entrar como extensão universitária e a gente vai poder ter que aproveitar isso no nosso curso. Eu acho muito estranho ser 1 hora só diária de atuação para emissão de certificado. Muito estranho mesmo. Mas discutir essa questão aí do encontro presencial, né? E aí eu trouxe o Hack Bahia como uma sugestão também, de não sei se a galera que já costuma ir, né, e tal, mas eu vou praticamente todo ano, é bem legal. E o ENSE eu não botei assim um ponto de encontro, apesar de ser um evento gratuito, né, pra gente, porque, por exemplo, eu não vou poder estar presente lá para poder estar conversando com vocês. Presente que eu falo assim é disponível, né, para estar conversando e tal. Mas no Hack Bahia a gente tem 2 momentos ali, né, que é legal, que é o horário do almoço e o after do próprio Hack Bahia, né, que a gente pode estar usando ali para fazer o encontro da liga. Isso foi uma coisa que a gente discutiu, eu esqueci de mencionar. Os eventos são bons locais de encontro também que a gente pode estar fazendo. Eu sugeri um encontro à parte, só para a gente ter pelo menos um primeiro encontro, assim, mas a gente também pode usar esses eventos presenciais também como outros encontros que a gente pode estar fazendo também. Como o Isaac comentou, a gente poderia estar fazendo isso assim que a DEGA fosse aprovada, né, na semana seguinte, por exemplo, ou 2 semanas depois. Eu posso compartilhar aqui a tela só para... Posso mostrar só? Deixa eu... Eu só ia mostrar a tela da congregação. Não, você tem que me colocar como apresentadora. Não, posso. Já coloquei aqui. Okay. Eu só ia mostrar aqui a resolução, né? Porque essa aqui é a resolução mesmo das ligas da UFBA, só para a gente poder dar uma olhada aqui. Eu não encontrei nada sobre as horas dos alunos, né? Tem aqui que o docente do tutor, né, deve ter a carga horária de 2 horas semanais dedicadas
a atividade da Liga. Só fiz uma busca aqui das palavras que tem horas, então. As Assembleias Gerais devem ser realizadas com 48 horas de antecedência, né? Também tem outra parte aqui que fala dessas Assembleias Gerais e das pessoas que devem estar presentes nessas assembleias. E o docente deverá registrar 2 horas semanais em seu plano individual de trabalho e tal. Então, aqui não tem a questão dos alunos, né? Então, acredito que cada liga define como for melhor. Eu posso mandar aqui também no grupo do Telegram esse documento de novo. Acho que eu Então não a tinha gente mandado pode, antes, né? então a gente pode discutir no Telegram qual seria uma. Porque, obviamente, a gente vai ter que ter pelo menos alguma padrão, né? Sim. Se não está um padrão estabelecido, então, pela norma, Aí a a gente pode gente tinha discutir um estabelecido padrão pelo razoável. estatuto foi 4 horas, mas assim, 4 horas? fica 4 horas como mínimo também, né? Então, se uma coordenação quiser colocar 6 horas, o mínimo que foi estabelecido no estatuto foi de 4 horas, né? Então, eu acredito que se uma coordenação quiser colocar um tempo maior, pode ser coerente também com o que foi definido no estatuto. Isso é uma dúvida que eu tenho. O processo seletivo, o edital do processo seletivo pode requisitar horas que não estão no estatuto? É porque o estatuto aí traz 4 horas, né? Mas aí eu acredito que isso poderia ser um mínimo. Então, no processo seletivo, a gente pode. Cada coordenação pode colocar em Pode botar. Ah, ok, faz sentido. Okay. É isso. Sim. Então a gente tem mais alguma questão para discutir sobre isso? Se a Raquel quiser comentar. Eu ia perguntar isso agora para ela tá digitando ali. Não, eu tô digitando aqui. Então a gente pode passar para essa outra parte de sites, redes sociais. Se o Marcelo quiser trazer alguma atualização sobre a identidade visual da Liga, né, o que foi definido. Sobre o site também, ou então se eu vi que vocês criaram uma pasta com cronograma para publicações, né? Aí, se você tiver alguma atualização em relação a isso. Acho que aí não tá. Enfim. Pode falar, Sal. Eu vou falar se não forem falar. Não, pode Basicamente, falar. mais uma coisa que a gente. Inclusive, eu não sei se. Isaac, a ideia do YouTube, eu não sei se você rejeitou a ideia, você não gostou ou gostou. O que você. Eu amei, pô. Ok. É que eu tava na dúvida, assim, porque eu vi você olhou assim, será que ele não gostou? Mas enfim. Não, eu adoro o canal no YouTube. Adoro a coisa edição que de eu- vídeo, essas coisas. Sim. Eu também estava bastante animado em fazer isso. Uma coisa que eu e Raquel a gente estava discutindo sobre isso dos posts, a gente não chegou a botar isso na ata, mas eu acho, gente, que a gente pode discutir a possibilidade do pessoal das relações públicas. Vocês podem, teoricamente, criar uma rede social. Aí vocês podem discutir. Não vou entrar muito nisso, assim, o que eu acho que deve ser feito ou não, mas acho que é possível criar uma rede social. Já ir meio que experimentando com um cronograma de postagens, fazendo as postagens, meio que aperfeiçoando o estilo visual das postagens, sem o nome da liga, necessariamente, sabe? Fazer com uma página, assim, do assunto, porque às vezes o pessoal cria páginas assim dedicadas a um determinado assunto que lhes interessa, e trabalhando já umas postagenzinhas até a fundação da liga. Aí a gente basicamente transmuta essa página, vira agora a página oficial da liga, simplesmente muda o nome e coloca o logo e agora é a página da liga. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que se o pessoal quiser, para além do cronograma, Raquel sugeriu o cronograma, ela falou comigo sobre o cronograma. Eu até falei, eu digo, além do cronograma, eles até podem já trabalhar algumas postagens. Eu não vejo nenhum problema nisso. A menos que, contanto que não se identifique como liga já. Mas aí vocês que sabem, eu só tô dando palpite mesmo. Eu apoio, porque eu acho que a liga. Inclusive, Mayara, você falou que ia ter uma reunião dia 12 e dia 19, não foi? Da, Sim, da da coordenação. aprovação. Teve alguma notícia sobre a aprovação? Não, eu só recebi essa notícia, né, de que vão ter 2 reuniões, uma no dia 12 e outra no dia 19, que podem estar levando à aprovação da liga ainda nesse mês.
Eu apoio a Podem colocar tipo, postagem. umas postagens sobre os assuntos que estejam no momento. Tipo, por exemplo, teve o hack do NPM. Faz uma postagem sobre o hack do NPM. Interessante, entendeu? Começa a trabalhar assim, mesmo que ninguém siga ainda, mas vai trabalhando já a identidade visual, a gente vai meio que vendo e sentindo. E o pessoal das relações públicas já vai meio que treinando aí esses cronogramas de postagem. Sim. Marcelo não respondeu aqui, né? E outro membro é Gustavo, que também faz parte das relações públicas, mas não está por aqui. Aí, se ninguém for mais comentar sobre isso, né? Sobre essa questão de termos um cronograma de postagens, a gente pode discutir isso também pelo Telegram e utilizar. Não, eu tinha criado um grupo, um subgrupo, né, no grupo geral de relações. Eu coloquei o nome errado, né? Relações exteriores, mas na verdade é relações públicas. E aí a gente pode discutir isso até de forma mais aberta, né? Para quem tiver outras sugestões em relação às postagens, né? Tá trazendo. E se ninguém mais for comentar sobre isso, né? Sobre esses pontos, eu só ia passar para o último ponto, né? Que é da Secretaria-Geral. Pode comentar, Raquel. Eu ia falar, tipo, se não seria melhor tu ir compartilhando a ata pra gente acompanhar. Tipo, eu tô Tá bem aqui perdida aqui em que ponto da ata a gente tá. tá nas notas compartilhadas. A gente tinha discutido sobre o processo seletivo, né? E teve essa parte dos sites e das redes sociais. O próximo ponto era o do evento inaugural, mas isso pode tomar um tempo maior. E como a gente já passou das 3 horas, eu só ia comentar um pouco sobre a questão da Secretaria-Geral, que na última semana a Regi falou no grupo, né, que ele achava interessante que a gente utilizasse de A. Mas o que eu penso em relação a isso, né, eu também discuti isso com o Stephanie, é que a gente tem, como a gente já tem os documentos da pauta bem estruturados, isso já facilita a criação da ata, né, da documentação da reunião. E eu também penso na valorização, né, do trabalho humano, porque a gente tem esse momento que muitas pessoas têm medo de serem substituídas por IA, por exemplo, né, e a gente está criando uma liga para capacitar pessoas, e eu não acho muito coerente a gente ter a utilização de IA nesse sentido, e também para a exploração dos dados que pode ser feita, né. E aí eu comentei isso com a Stephanie, e também sobre a divisão de tarefas, o que eu pensei, também já compartilhei com vocês um documento, vou até mandar aqui, no qual a gente pode estar alternando. Sim, eu concordo com a Raquel que ele trouxe aqui. Aí eu só estou compartilhando aí um documento que traz, por exemplo, como a gente pode estar organizando as reuniões e como a gente pode estar alocando os secretários, né, em relação a cada reunião que pode estar sendo realizada. E isso não só para as reuniões gerais, mas uma vez que a gente tenha processo seletivo, a gente também pode ter os secretários participando das reuniões específicas de cada coordenação. Então, eu só criei esse cronograma para que a gente possa ter uma alternância entre os secretários que estão fazendo a ata, né, para não ficar muito sobrecarregado para um lado só. Aí eu também vou conversar com o Cleiton, eu não consegui entrar em contato com ele essa semana, mas eu também vou tentar conversar com ele para a gente promover essa alternância. Aí trazendo isso mais como um informe, né, de que a gente está fazendo essa divisão das tarefas dessa forma, não só para as reuniões gerais, mas futuramente a gente pode também estar incorporando com as reuniões específicas de cada coordenação. Aí, se vocês quiserem comentar sobre isso, ou então, não sei se daria tempo para a gente comentar sobre o evento inaugural, né? Uma vez que a gente já passou das 3 horas, mas se vocês quiserem, a gente pode comentar um pouco sobre isso, porque eu tive algumas ideias. Mas pode falar, Isaac. Acho que a gente. É porque Seu essa áudio questão do travou. tempo eu acho importante. Fui eu. Tá ouvindo? Você pode falar do início do seu áudio travou. Não, é que eu acho importante a gente, como deu, tipo, 3 horas, a gente começar a correr um pouco com o tempo, para não acontecer o que aconteceu semana passada, das 2 horas. Sim, sim. Não, eu concordo. Mas Raquel pode comentar? Então a gente pode deixar para comentar o evento na semana que vem, então. Pode comentar, Raquel.
Eu só ia pedir, Mai, para você, por favor, coloca esses documentos que tu compartilhou, né? Do processo seletivo, essas coisas aí, lá no drive da gente. Eu não sei se vocês viram, né? Todos viram, mas eu criei umas pastas lá no drive. Pode ser que essa conta não seja oficial ainda, mas é a que a gente tem, né? Para no momento. Então a gente ia organizando esses documentos lá, até também para a gente poder ir alimentando, né? Porque quando todos têm acesso, a gente pode ir fazendo sugestões, enfim. Esse documento eu coloquei numa pasta chamada secretariado, no, no drive da LACERC, mas eu também compartilhei com os e-mails do pessoal da coordenação. Aí tem uma notificação que chega quando eu faço esse compartilhamento, mas eu compartilhei tudo e também deixei no drive da LACERC compartilhado com a coordenação. Então, como a gente avançou o horário, a gente pode focar um pouco mais no evento inaugural na semana que vem, então, né? E principalmente marcar uma nova data e já fazer um cronograma das ações de organização do evento. E durante essa semana eu também vou focar um pouco na questão do, do digital. Eu só ia falar para você, Paulo, que você tinha tido essa ideia do CTF, aí é algo que você já poderia estar olhando, né? Raquel chegou a compartilhar com vocês o cronograma do evento de inauguração. Então, uma sugestão que eu trago, aí vocês vejam se a gente pode fazer isso, seria a gente ter vocês já verem qual a função que vocês podem estar sendo atribuídos, né, durante essa semana. O Saulo vai comentar? Não, eu só ia perguntar assim, que atividades a gente pode definir, no caso, para uma reunião, possivelmente semana que vem. Basicamente, eu achei que a gente ia focar mais nessa parte do... É uma coisa que a gente pode fazer, essa parte do... Não, digital. Né? Sim. Aí, no caso, a gente vai fazer como a gente fez no estatuto, né? Ali no draft a gente vai comentando tal e adicionando, certo? Eu acho que a gente também pode trabalhar bastante nisso de forma assíncrona, assim como a gente fez no estatuto, né? Que a gente Isso. tinha documento e ia criando comentários e tal. Ok. É isso. Aí eu coloquei nos comentários o cronograma que Raquel elaborou, né? Que Raquel tem mais experiência com essa questão de criação de eventos, de organização de eventos. E como a gente já passou esse horário das 3 horas, a gente pode encerrar a reunião por aqui e discutir mais essas questões do processo seletivo digital e principalmente do evento, né? Eu posso colocar um peso maior para o evento, porque a gente acabou não discutindo isso por hoje, na próxima reunião, que vai ser no dia 20, né? Agora, só uma questão em relação ao horário. Algumas pessoas não vão poder participar de tarde por conta de aulas, então deveria ser de manhã. Ou... Pode falar, Isaac. Eu só ia falar pra gente ver se colocava pela manhã no sábado, se todo mundo concorda. Sim, eu posso colocar uma enquete aqui rapidinho. Pode falar, Raquel. Eu só ia falar para o pessoal o cronograma que eu botei lá, né, a divisão das equipes, para vocês irem colocando os nomes de vocês. E também eu queria falar que algumas dessas atividades talvez a gente possa contar com o apoio da equipe do próprio auditório, né? Porque tem bolsistas, né, que atuam durante os eventos da UFBA nos auditórios. Mas a gente não pensar muito nisso nesse momento, porque assim, a gente tem quase 30 atividades lá. Então, o máximo que vocês puderem se alocar, vocês irem colocando. Se vocês virem a necessidade de uma outra atividade, né? Eu deixei uma barra lá, outros, enfim. E se tiver dúvida em alguma das atividades que eu botei ali, alguma equipe e tal, aí vocês me sinalizam pelo WhatsApp mesmo que eu respondo. Só estou esperando aqui o resultado da enquete. Pronto, eu posso publicar aqui. Aí fica para sábado, 10 horas, certo? No dia 20. Eu vou colocar no Telegram também o horário, tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, pessoal.
Até, gente. Tudo bem, eu posso discutir isso com o Raquel, que é mais uma dúvida sobre o cronograma. Mas eu posso discutir isso com o Raquel depois. Então, tchau, tchau. Eu não vou perder todo mundo. Tchau, galera. Tchau, tchau.